Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É uma alegria estar aqui neste momento, podendo falar aos irmãos sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Fala sobre a igreja de Esmirna. Esta igreja era uma igreja pobre, mas para Jesus ela era uma igreja rica. E o versículo 10 diz assim: Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Domiciano queria ser adorado como Deus, como Senhor, e era obrigatório que todos se prostrassem diante a imagem dele e o adorassem. Os cristãos de Esmirna se recusavam a isso. Seria uma infidelidade a Jesus. A cidade era entregue a todo tipo de idolatria. E Domiciano queria que todos, uma vez por ano, levasse incenso diante da imagem dele e o adorasse. Mas para o cristão seria isso muito difícil. A cidade era entregue à idolatria. Do ponto de vista humano, não se podia esperar igreja forte e fiel em Esmirna, porque era perigo de morte. Fé tentada a sucumbir. Não havia problema dentro da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna não tinha problema interno. O problema que a igreja tinha era externo. Era como se manter fiel a Jesus e como não negar Jesus como Domiciano queria. Não havia problema dentro da igreja. Não é censurada. A igreja não era censurada. O problema estava, sim, fora da igreja. O desafio de dizer não ao culto pagão e à blasfêmia do povo colocava a igreja de Esmirna numa situação de perigo. A fidelidade da igreja em Esmirna estava sendo posto em xeque. Quando nós falamos em fidelidade, no nosso mundo de hoje, eu vejo muitos problemas. Porque no mundo de hoje as pessoas se desviam com muita facilidade aos atrativos do mundo.
Na igreja de hoje, muitos abrem mão da fidelidade a Jesus Cristo. Muitos se desviam ou até mesmo tentam compatibilizar o reino de Deus e o reino de Satanás. Pessoas andando no meio-fio, servindo a Deus e servindo o mundo. Mas eu gostaria de dizer que a fidelidade traz pelo menos 3 recompensas. Eu vou citar as 3. Em primeiro, a fidelidade traz a recompensa da confiança. Da confiança. Eu não abro mão de Jesus. Se eu tiver que sofrer, tiver que padecer por causa do Evangelho, por causa de Jesus, então eu padecerei. O versículo 10 diz assim: não temas o que hás de padecer. Fidelidade não é fácil, meus queridos. O crente sofre oposição, o crente sofre discriminação, o crente sofre provações, o crente sofre tentações. A prova vem com a finalidade de fortalecer o caráter cristão. Se eu cedo a nova era do cristianismo, um cristianismo light, um cristianismo sem compromisso, um cristianismo sem testemunho, nos nossos dias, precisamos rever muitas coisas. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus ele diz: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, tereis sofrimentos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus tem o máximo interesse em que entendamos a razão dos sofrimentos, das tribulações, das circunstâncias em nossas vidas. As tribulações, meus amados, são oportunidades de crescimento espiritual e não amargas derrotas. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 14, versículo 22, o apóstolo Paulo diz: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. A fidelidade traz confiança. A fidelidade traz firmeza na nossa vida cristã. A fidelidade traz confiança. A confiança nos torna crentes firmes para enfrentar qualquer situação. A igreja de Esmirna é chamada à fidelidade. E como recompensa
ela ganha confiança para lutar e vencer toda e qualquer batalha, toda e qualquer tribulação, toda e qualquer circunstância. A segunda recompensa que eu vejo no texto é a recompensa da vida eterna. Amados, se formos fiéis, nós temos garantido a vida eterna. A vida eterna já conquistado pela fé em Cristo. O desafio aqui é ser fiel até a morte. Ser fiel, custe o que custar. E nós temos que enxergar a nossa posição de fidelidade ao Senhor, de fidelidade a Jesus. Muitas pessoas acham que precisamos ser crentes só dentro da igreja. Fora da igreja não precisamos. Mas é um erro pensar assim, porque podemos ser facilmente enganados. É ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. A coroa da vida é sinônimo de vida eterna. Isto quer dizer que devemos ser fiéis até o ponto de precisar morrer pela fé em Cristo Jesus. A morte não era uma suposição no caso da igreja de Esmirna. A morte era algo bem real, bem próximo, porque o imperador Domiciano era comparado com Satanás. Ele era cruel e ele não poupava. O que será da sua fidelidade ao Senhor? Como é que está a sua fidelidade a Jesus? Como é que está sua fidelidade à palavra de Deus? Você tem sido fiel? Eu tenho sido fiel. Eu tenho dado bom testemunho dentro e fora da igreja. Ou como diz aquele ditado, os fins justificam os meios. Ou para atingir um alvo, você faz qualquer coisa. Policarpo, um dos pais da igreja e pastor da igreja de Esmirna, lá no ano 155 depois de Cristo, ele foi queimado numa fogueira, ele foi martirizado numa fogueira. Quando lhe perguntaram se queria voltar atrás na sua fé e adorar o imperador, ele respondeu com a seguinte frase: tenho 86 anos servindo a Cristo e ele nunca falhou. Não irei negá-lo agora.
Policarpo pagou a sua fidelidade a Jesus com a morte, mas recebeu vida e vida eterna, a recompensa da vida eterna. Ser fiel é ser estável. Não é pender entre dois senhores ou entre dois mundos. Ser fiel é ser como Deus tem sido fiel para conosco. Deus é fiel. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. A terceira recompensa da fidelidade ao Senhor é a recompensa da comunhão com Deus. A nossa fidelidade para com o Senhor deve nos levar a sermos fiéis, e se for o caso, fiel até a morte. Com a nossa fidelidade ao Senhor, a consequência é que nós temos com Deus uma plena comunhão. Recebemos a graça que nos foi dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus morreu por nós. Jesus deu a sua vida para que pudéssemos ter comunhão com Deus, para que pudéssemos ter paz com Deus, paz conosco e paz com o nosso próximo. Os que suportam as tribulações terão comunhão com Deus. O fiel receberá a coroa da vida. A imagem da coroa é tirada das Olimpíadas, onde o vencedor recebia uma coroa de louros. O vencedor, na fé, irá receber uma coroa incorruptível, uma coroa que não estraga, não perece e nunca será tirada de nós. Para concluir, meus amados, a fidelidade não está condicionada às circunstâncias e ao ambiente. Esmirna estava sob pressão do maligno, mas Esmirna foi fiel. Também, queridos, estamos sob pressão no mundo que vivemos. Temos que ser fiéis, temos que ser firmes, nem que isso custe a nossa vida. Nossa mensagem é bastante poderosa para enfrentar qualquer situação, qualquer tribulação. O crente tem a garantia, pelo exemplo de Jesus, de que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo de fidelidade. Encerrando, as recompensas da fidelidade é a recompensa da confiança, é a recompensa da vida eterna e é a recompensa da comunhão com Deus. Eu espero que essas poucas palavras possam mexer com o teu coração e você pensar sobre
sua fidelidade para com Jesus. E que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão sempre abundante do Espírito Santo seja com todos os amados irmãos e amigos. Em nome de Jesus. Amém.